Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você através deste canal, onde vamos juntos refletirmos na bendita palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você a, neste momento, abrir a sua Bíblia em Salmo 127, que diz assim a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus, Pai de amor, de infinita bondade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, que nos dê a orientação do Espírito Santo, Pai, para juntos buscarmos a vontade e o querer do Senhor para as nossas vidas. Nós oramos, confiados no Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, o tema da nossa mensagem nesta oportunidade é tudo que sua família precisa. Tudo que sua família precisa. A pergunta que eu faço para começar para você: o que você pensa que a sua família precisa? Eu lembro, quando eu faço essa pergunta, me vem à memória as campanhas políticas. Todo político, ele se apresenta dizendo que as nossas famílias precisam de saúde, segurança e trabalho. Isso pode ser dito em dinheiro, educação e saúde. Precisamos disso? Com certeza precisamos, absoluta certeza. Mas a pergunta que eu faço para você, isso é tudo que precisamos? É somente isso? Isso é o suficiente? E na mensagem de hoje, através destes 5 versículos deste capítulo pequeno, eu quero compartilhar com você algumas coisas que eu acho que é de fundamental importância, que eu acho que a sua família de fato precisa. Isso é tudo que a sua família precisa. Ela não precisa de mais nada. Se ela tiver isso aqui, a vida dela vai estar resolvida. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você: sua família precisa ser edificada pelo Senhor. Isso ela não pode abrir mão. Às vezes, fazer um curso ela pode abrir mão. Ter uma casa mais espaçosa ela pode abrir mão. Ter o emprego dos sonhos ela pode abrir mão. A saúde ela pode abrir mão. São coisas fundamentais que nós amamos, mas nós podemos abrir mão. Mas agora, de ser uma família edificada pelo Senhor, isso em hipótese alguma podemos abrir mão. Veja comigo o versículo 1 que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. O salmista está mostrando para nós que o que nós de fato precisamos é de uma família edificada pelo Senhor. Nós podemos ter toda a economia, toda a saúde, todo o dinheiro, ter toda a educação, aquilo que a nossa alma almeja, mas não ter a nossa família edificada pelo Senhor, isso é um fracasso, isso é uma derrota. Quando eu penso nisso, me vem à memória a história que Jesus contou de um homem que plantou e quando ele foi colher, a colheita foi muito abençoada, teve muitos frutos mesmo, e ele não sabia onde guardar, ele não pensou no próximo, ele não pensou em ninguém, ele pensou em si mesmo, no seu ego, no seu eu, e ele falou assim: o que eu vou fazer com tudo isso? Vou derrubar os meus celeiros, vou construir celeiros novos e maiores, e vou guardar tudo. Depois que eu guardar tudo, eu digo: minha alma, come, bebe, folga, descansa, goza,
porque você tem muitos bens, você tem o seu sustento garantido. E Jesus diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Aí eu pergunto assim: se você edificou a sua casa pelo Senhor, no Senhor, as coisas que você construiu, elas vão permanecer. Mas se você teve a preocupação apenas de construir riquezas, de construir concreto, de construir palacetes, tudo isso passa, tudo isso acaba, tudo isso deteriora. Mas quando você constrói uma família edificada, alicerçada no conhecimento e no temor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí sim, você está fazendo o que a sua família de fato precisa. A segunda lição que eu quero compartilhar com você neste momento: sua família precisa ser suprida pelo Senhor. Precisa ser edificada, mas também precisa ser suprida. Vamos lá no versículo 2, que diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Muitos pais, muitas mães, não conseguem ter um tempinho sequer para passar do lado dos seus filhos. Vivem distante de casa, vivem na escravidão do trabalho, vivem lutando desesperadamente. Eu quero colocar meu filho no curso de natação, eu quero colocar meu filho no curso de música, eu quero colocar meu filho no curso de balé, eu preciso dar um quarto especial para o meu filho. O que o filho está querendo? De repente o filho quer brincar, de repente o filho quer jogar bola. E o texto aqui fala que a nossa família, ela é suprida pelo Senhor e não por nós. Veja de novo a leitura do verso: levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores. Tudo isso aí não terá valor algum se você não tiver o Senhor para sustentar o alicerce da sua família. Tudo isso aí vai acabar, tudo isso aí vai virar pó. Um dia você pode chegar em casa e a fechadura está trocada, a sua família está indo embora. Por quê? Porque você valorizou o trabalho, porque você valorizou a economia, porque você valorizou as coisas dessa vida e não valorizou aquilo que você pode levar para a eternidade, que é a sua família. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desafio você a lutar sim, a trabalhar, a ser um bom profissional, um bom pai, um bom marido, uma boa mãe, ser dedicado. Mas, por favor, não seja escravo do trabalho. Não seja escravo daquilo que não vai satisfazer a sua família. Sua família é muito mais do que o seu dinheiro, ela quer também a sua presença. A terceira lição que eu quero compartilhar com você, sobre esse tema, tudo que a sua família precisa. Sua família precisa ser herança do Senhor. Veja comigo no versículo 3, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Quantas pessoas acham que os filhos são um fardo, acham que os filhos é um peso, acham que os filhos é um problema, é um atraso de vida? Alguns casais prolongam para 30, para 35, para 40 anos o sonho de ter filhos. Ou muitas das vezes falam: não quero viver sozinho. Eles não entendem que nós, quando somos dedicados à vontade de Deus, somos herança do Senhor e tornamos os nossos filhos herança do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a maior herança, a maior recompensa, o maior tesouro que você tem é a sua família. Eu quero compartilhar com você agora uma leitura que eu fiz recentemente. Esse livro aqui, ó. São contos de Tolstói. E tem um dos contos aqui que fala, você encontra ele em vários livros: quanta terra um homem precisa. E eu fiquei encantado com a leitura dessa história de um homem que vivia uma vida feliz, tranquila, numa casinha simples, trabalhando no meio rural. Até que um dia um parente dele da cidade visita e começa a conversar com a esposa dele e falar: vocês são tão pobres.
E a esposa começa a questionar, fala, nós somos felizes. E ele está escutando. Escondido ele está escutando. E ele começa a sentir uma inveja da família que está na cidade. E ele pensa assim, para mim resolver o meu problema, eu preciso de mais terra. E ele adquire um sítio maior, ele consegue vencer, trabalhando honestamente, ele compra mais terras. Passa um tempo, ele compra mais, passa outro tempo, ele compra mais. Mas para encurtar a história, ele vê falar que tem um local que a terra é de preço irrisório, que ele pode comprar muita. E quando ele chega nesse local para comprar essa quantidade enorme de terra, o dono da terra fala assim, olha, aqui você paga o valor X e você caminha. O tanto de terra que você demarcar num dia é o que você vai levar em troco desse valor. E ele ficou maravilhado com aquilo e ele começou, ele não parou para comer, não parou para beber água, e ele foi demarcando. E aí quando ele viu que o sol estava mais ou menos no meio do céu, ele tirou os sapatos, ele tirou a camisa, por causa de tão suado, tão exausto que ele estava, e ele começou a fazer a volta para fazer o círculo e voltar e dizer, esse é o pedaço que eu demarquei. E quando as primeiras estrelas começam a chegar no céu, e ele não chegou ainda no final, e ele está desesperado, e quando ele bate a última vez a foice para demarcar o último pedaço, todos aplaudem ele, mas ele cai exausto e morre. E os homens daquele local vão lá e conferem, ele está morto. E o dono da terra fura um buraco e fala assim, essa é toda a terra que um homem precisa. 7 palmos de terra na sepultura para ele viver. Meu querido irmão, minha querida irmã, qual é a herança que você está buscando? Qual é os sonhos que você está dando para a sua alma alimentar? É hora de você pensar, é hora de você refletir, é hora de você analisar o que você está sonhando, o que você está almejando, o que você está buscando. Precisamos analisar isso. E a quarta lição que eu quero compartilhar com os amados irmãos. Precisamos ser criados para o Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Sua família precisa disso, ser criada para o Senhor. O versículo de número 4 diz assim, como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. O autor deste salmo, Salomão, ele está dizendo aqui que os nossos filhos têm que ser criados para o Senhor, ser criados como lutadores, como valentes, como flechas nas mãos de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Ou seja, são filhos que são criados para ser vencedor, para ser lutadores, para ser guerreiros, para ser valentes. Mas qual é a batalha que nós vamos ensinar aos nossos filhos? Qual é a luta que os nossos filhos precisam aprender a travar diariamente? Não é a luta contra a carne, não é contra sangue, é contra as hostes espirituais que estão nos ares nos atormentando. É contra o reino de Satanás. Nós precisamos criar filhos, construir famílias que saibam entender que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável, mas que a vontade de Satanás é a destruição da família e nós temos que lutar contra essa destruição. Precisamos de filhos criados para ser do Senhor. Filhos para ser servos, comprometidos, guerreiros, valentes. Em quinto e último lugar desta reflexão, tudo que sua família precisa, é isso que nós estamos falando. Sua família precisa ser unida para o Senhor. O versículo de número 5 vai nos dizer isso. Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Quando os nossos filhos crescem unidos, quando os nossos filhos crescem dependendo de Deus, obediente ao pai e mãe e companheiros um do outro, eles são filhos vencedores. Eles são filhos unidos. Eles nunca serão derrotados, porque eles vão permanecer unidos. O individualismo, o egoísmo, a hipocrisia não fará parte da história deles, mas a unidade, aquilo que o próprio salmista escreveu no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A oração de Jesus, em João 17, Pai,
Eu não rogo que os tire do mundo, mas que guarde-os do maligno, e que eles sejam um, como eu e tu somos um, Pai. A oração de Jesus é a oração da unidade. A família, para ser vencedora, precisa ser uma família unida. Precisa ser uma família que batalha junto, que acredita nos projetos, nos sonhos e nos propósitos de Deus. Quais são os sonhos de Deus? É aquele sonho que Jesus estabeleceu: edificar a sua igreja, guardada e amparada e protegida pelo sangue de Jesus. Eu concluo essa mensagem perguntando a você: você tem dado, você tem sido para a sua família o que ela precisa? Ou você tem dado para ela o que ela acha que precisa? A sua família precisa de uma única coisa: precisa de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine os seus passos e que você seja uma bênção na sua família e seja uma bênção na presença de Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço, até a próxima oportunidade.